Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Estamos aqui para fazer a lição que está faltando terça, quarta e quinta. Vamos fazer aqui um resumão para a gente poder entender o final desse trimestre, irmãos. Nós terminamos a lição desse trimestre e eu confesso a vocês que para mim foi um motivo de muita alegria, muito aprendizado. Tivemos o prazer de estudar 2 evangelhos, lições sequentes, tanto de Marcos quanto de João, na concepção do mesmo autor. Então a gente teve a mesma linha de raciocínio e com certeza deve ter sido muito edificante para você também. Eu confesso que para mim eu aprendi muita coisa com a lição desse trimestre e com certeza a da próxima, que vai falar sobre justificação, será também uma bênção para que a gente possa entender a condição na qual nos encontramos e estarmos mais aptos pela graça de Cristo, não por nenhum mérito, não por nenhum merecimento, não por nenhum estudo ou por qualquer condição humana, mas pela graça de Cristo, alcançarmos a tão sonhada salvação e redenção quando Ele voltar. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre luz e trevas, que foi a lição de terça-feira. Nesse contexto, irmãos, eu vou falar aqui de forma bem resumida. O próprio João descreve que nós somos filhos da luz. E o próprio Jesus, quando ele chegou a dizer, né, eu sou a luz do mundo, João capítulo 8. E ele também chegou a falar que vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Em Cristo somos a luz. E se vivermos na luz, na carta de João ele descreve isso no capítulo 1, se andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Cristo nos purifica do pecado. Mas para isso é andar na luz. E o andar na luz quer dizer se manter conectado com ele. Essa lição de terça-feira tem uma ligação com a quarta e com a quinta, que fala sobre permanecendo em Cristo. Então aqui eu entendo que para manter a minha condição de vida na luz de Cristo, eu tenho que estar me alimentando unicamente de sua palavra. E há um texto, irmãos, aqui interessante, quando Paulo fala aos Coríntios, quando diz assim, o que olho não viu, e o que o ouvido não ouviu, e o que jamais passou no coração humano, é o que Deus preparou. Esse texto, irmãos, embora seja utilizado geralmente para falar sobre as grandezas da eternidade, para falar sobre as infindas coisas que Cristo realizou ou vai nos trazer à luz quando Ele voltar, de fato, o que nós estamos a receber quando Ele voltar, nunca passou pelo nosso coração humano, nunca olhos viram, nunca ouvimos falar sobre isso, porque é algo totalmente diferenciado. Embora esse texto seja aplicado para falar das coisas eternas, das coisas esplêndidas, das coisas espetaculares que Cristo tem para nos conceder, o capítulo que menciona sobre isso, ele fala sobre a sabedoria de Deus. Ou seja, se você se manter na luz, Cristo vai lhe dar sabedoria, conhecimento, um conceito a tal modo que não tem como nenhum ser humano descrever tal coisa. Por isso que ele fala, o que olhos não viram e o que ouvidos não ouviram é o que Deus preparou. Ou seja, a sabedoria dele está sendo transmitida. Pode observar o capítulo de Paulo aos Coríntios, acho que é o capítulo 2, que ele fala que toda a sabedoria de Deus é algo que está oculto, mas Deus a revelou. E aqui Ellen White também, complementando, chega a falar sobre isso, né? Nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Aí fala assim, ó, como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo. Que poderás saber? Jó 11, verso 8. Então, esse é o foco. Diante dessa situação, da lição de terça-feira, nós entendemos que essa ligação tem que estar conectada com Ele. Por quê? Naquele período, irmãos, quando Jesus fala sobre isso, especialmente no capítulo 8, existiam muitas tradições que os líderes colocaram acima da palavra de Deus. E isso era um erro muito grande. É nesse contexto que Jesus chega para ele e fala assim, ó, vós tendes por pai o diabo, que engana vocês, que é o mentiroso e pai de todas as mentiras. E as tradições eram utilizadas para passar por cima das Escrituras. Logo, aquele que busca em Cristo a luz de fato, Deus o concederá sabedoria. E essa sabedoria irá lhe irradiar a mente, fazendo com que a pessoa tenha um conceito totalmente diferenciado. Não por merecimento, como eu falei, mas pela graça de Cristo, pela atuação do seu Espírito e pela sabedoria gradativa que Ele vai nos concedendo. Quarta-feira, teologia de cima e de baixo. Olha que agora a gente está dando uma continuação sobre luz e trevas. Aqui nós encontramos um servo que pede para que Jesus cure ele, mas observe que ele fala de uma maneira muito presunçosa. Há uma presunção aqui muito grande da parte dele. Ele chega e olha assim, eu quero que você vá lá na minha casa e faça isso. E ele exige algo de alguém. É interessante, irmãos, que tem uma ilustração
que as pessoas é dita aqui de uma mulher que estava orando em casa. E ela tinha sua casa à vista para o mar, só que tinha uma montanha. E baseado no capítulo 21 de Mateus, verso 21, quando Jesus falou assim: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês pedirão a esse monte que se atire ao mar e lhe será feito. Aquela mulher passou orando ali cerca de 30 minutos, mas ela orou muito. Orou. Quando ela acordou, olhou a montanha, na expectativa de que ela tivesse sido levada, ela viu a montanha no mesmo lugar. Aí foi que ela falou: eu sabia que não ia dar certo. Olha só o espírito da oração. A pessoa já orou com incredulidade, já orou consciente de que não ia acontecer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós devemos ter sempre a condição. Essa, de fato, essa mulher, como também este servo e também o próprio Jairo, é uma evidência de teologias de baixo, de um conceito de Deus a partir das coisas terrenas. Nós não devemos, irmãos, colocar Deus dentro de uma bolha para fazer com que Ele realize a nossa vontade, os nossos desejos. Olhe para Jairo. Senhor, a minha filha está doente, mas venha na minha casa e coloque a mão sobre ela e ela vai ficar curada. Ele exige de Deus, de Jesus, um deslocamento, exige de Deus a maneira como ele deve proceder e até a mão, ou seja, a parte do corpo. Ele poderia ter dito assim: olha, se eu só falar alguma coisa para ela, ela vai ficar curada. Não, é tanto que Jesus demora para chegar até lá, para com que haja na parte de Jairo desenvolvimento de fé, coisa que só aconteceu posteriormente. E Jesus foi até ele, depois de ter curado aquela mulher do fluxo de sangue, até chegar lá na casa de Jairo. Então, assim, teologia de baixo, irmãos, com todo o respeito que eu vou lhe falar agora, é aquela teologia que alguns líderes religiosos descrevem assim: você tem que exigir de Deus as bênçãos dele, porque ele lhe prometeu. Então, se ele prometeu, você tem o direito de pedir. Isso é uma teologia de baixo. Se Deus disse que vocês dessem um dízimo, vocês vão receber muito mais do que aquilo, exijam, porque ele não é filho de homem para que minta. Então, se ele não mente, ele tem que fazer valer o que ele falou. Sabe, parece que a gente está colocando Deus a uma condição de encostando na parede. Olha, Senhor, tu tem que me dar. Que direito tem os falíveis seres humanos para querer impor algo para Deus? Para querer colocar Deus em uma condição, irmãos, nós não somos nada. Nossa oração tem que ser sempre semelhante à que Jesus falou lá no Getsemane: Senhor, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Deus sabe o que é melhor. O que Ele quer é que nós confiemos nele. Todo ato de presunção é de procedência maligna. Está lá numa carta de Tiago. Então, assim, eu não devo, quando ele fala assim, ó, hoje iremos para tal lugar e faremos isso ou aquilo. O que há em vossos corações? Porque já que estáis de tal forma, não seria interessante dizer que se o Senhor quiser e nós vivermos, faremos isso ou aquilo? Aí ele fala: toda presunção desse gênero é maligna. Então, nós devemos nos colocar em nossa condição de que somos criaturas e Deus é o Criador. Por mais que Deus conheça a nossa necessidade, devemos sempre colocá-lo em primeiro lugar. Senhor, seja feita a tua vontade, embora o meu interesse, o meu desejo é esse, mas estou em tuas mãos. Faça o que de fato for melhor, porque eu sei que a tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Para fechar aqui, irmãos, permanecer em Jesus. Permanecer em Jesus é o ato crucial para a vitória do ser humano. Jesus faz uma comparação aqui no capítulo 15 de João sobre a videira. E antes de falar sobre a videira, ele fala: e quando eu for levantado, atrairei todos a mim. É na cruz de Cristo que há agora uma demonstração única, a última demonstração de Cristo, pessoal, né, enquanto aqui ele esteve, para mostrar o seguinte: olha, quem crer em mim terá a condição de permanecer ligado a mim. Se você ficar ligado a mim, pode ficar certo, eu ficarei ligado a você. E eu estarei com você para sempre, até a minha volta. E quando eu voltar, você permanecerá comigo para sempre. Quando Jesus faz a aplicação da videira, a videira, irmãos, é uma árvore que tem muitos ramos que existem. E para com que os ramos de fato frutifiquem, assim como qualquer outra árvore, é necessário que haja uma ligação. Ellen White, comentando sobre isso, ela fala assim: muitos estão conectados com a igreja, mas não estão ligados a Jesus. Então a gente tem que estar muito consciente disso. Estar conectado com a igreja não quer dizer estar conectado com Cristo. Agora, todos os que estão conectados com Cristo estarão ligados à igreja. Aí é uma consequência totalmente diferente, porque a ligação com Cristo vem primeiro. Por mais que eu seja um líder de igreja, mas se eu estiver ali simplesmente para cumprir um papel humano e receoso de não ser mal visto pelos irmãos, Deus pesa as minhas atitudes.
Então é necessário que haja uma permanência. Jesus fala isso, né? Aquele que estiver ligado em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O ano está acabando. A lição agora terminou. O que você aprendeu na lição desse trimestre? O que você teve de melhor em sua espiritualidade, não só nível de conhecimento, mas um acréscimo de sua fé diante de Deus? Como você se sentiu com a visão de João da pessoa de Jesus ao relatar tantas coisas interessantes? João, irmãos, é aquele personagem que mais importa em falar sobre crer. Ele é o que mais fala sobre isso. Praticamente mais de um terço do Novo Testamento é ocupado por João com esse verbo, crer, crendo, creia. Tudo é que ele fala sobre isso por diversas vezes. O meu apelo a você, permaneça crendo em Jesus. Permaneça confiando em sua palavra. Permaneça confiando em suas promessas, porque em breve virá ele e não tardará. Que Deus, portanto, nos conceda a bênção de ter uma fé aperfeiçoada, contemplada pelo Espírito Santo e reabastecida a cada dia por cada provação. Que Deus nos conceda essa bênção. Que você tenha um feliz 2025. Embora na semana que vem nós temos ainda a segunda e terça, que ainda estaremos nos últimos 2 dias de dezembro, mas terminando essa lição, que Deus tenha sido o baluarte do seu conhecimento. E eu agradeço a você que se inscreveu no canal esse ano, agradeço a você que compartilhou nossos vídeos, que comentou aqui também. Deus seja louvado na sua vida e muito obrigado pelo carinho, pela contribuição, muito obrigado pela importância que você nos deu. Nós temos muitos comentaristas que são top demais aí, o Leandro Quadros, o Lições da Bíblia. Nós temos também vários comentários de pastores assim adversos. Eu tenho o Tiago Euker, que é a pessoa que eu tenho um grande carinho por ele, e tantos outros que nós temos aí. Mas louvado seja Deus, porque embora pequeno como somos, nós nos encontramos enquadrados no trabalho de Deus. E isso nos deixa muito fortalecido, porque independente de ter um nível de conhecimento elevado ou não, o que nós fazemos aqui é um trabalho para o Senhor. Eu não ganho coisa nenhuma, irmãos, com isso, não sou remunerado com coisa nenhuma, mas eu só louvo a Deus por Ele me usar para fazer o seu serviço. E aqui estudar com vocês a lição de escola sabatina é uma dádiva do céu para mim também. Vamos orar ao Senhor para agradecer a Ele e para pedir que Ele nos ajude a permanecermos nele até Ele voltar. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo Evangelho de João ter sido escrito com um propósito tão peculiar, a saber, demonstrar a divindade de Jesus de maneira mais enfática, de maneira mais crucial, que nós possamos levar em consideração todo o aprendizado e que juntos possamos permanecer no Senhor até a Tua volta. Dá-nos fé, Senhor, suficiente para continuar crendo em Tua palavra, acreditando em Tuas promessas e confiando na breve volta de Jesus Cristo. Dá-nos esta bênção e um dia de paz na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em Sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.